Oi, eu sou Gustavo Cunha e depois de um episódio que parecia marcar uma virada, né, para uma curva ascendente em The Acolyte, a série voltou a descarrilar. O episódio 6 nos levou brilhantemente numa viagem vertiginosa de nada a lugar nenhum. Esse episódio 6 começa nos levando ao esconderijo do vilão Kimmer, um planeta desconhecido, um planeta tão desconhecido, cara, que nem a legenda sabe o nome do lugar. É claro que basta dar uma olhadinha, né, para esse cenário que a gente já se lembra imediatamente de Ahch-To, que nós conhecemos lá em Os Últimos Jedi, né, um planeta coberto por um grande oceano cheio de ilhas rochosas e que também é o local do primeiro templo Jedi. Porém, no contexto dessa série, velho, faria muito mais sentido se esse mundo oceânico fosse uma outra localidade que tem uma grande importância na história do Sith, um lugar chamado Baldemnik, o lugar no qual Darth Plagueis matou seu mestre, o terrível Darth Tenebros. Caso você não saiba, velho, o aprendiz matou o mestre justamente durante uma expedição a esse planeta da Orla Exterior, enquanto os dois estavam investigando a existência de cortoses no planeta. E como eu e você sabemos, né, cortoses é o mesmo material raro usado para forjar o elmo e a manopla do Kimmer. Então faria todo sentido o Kimmer ter conseguido esse material depois de ter descoberto a jazida em Baldemnik. Isso ainda faria ali o link, né, para que no futuro Darth Plagueis e o Darth Tenebros viajem até esse planeta em busca de mais desse minério. Bom, mas o que importa pra mim e pra você é que nesse lugar o vilão vai começar a corromper a moçoila, velho, levando ela pro mau caminho, né, pra que ela se torne uma agente do lado sombrio. Kimmer aparece consertando o capacete dele depois que a saudosa Jack arrebentou ele no episódio anterior, e como a gente tinha dito no vídeo passado, o elmo é feito de cortoses, um mineral que tem a interessante peculiaridade de causar um breve curto-circuito em sabres de luz quando entra em contato com as lâminas dessas armas. O grande lance é que o Kimmer também menciona que o cortoses tem outras propriedades. O elmo dele atua como uma máscara de privação sensorial, bloqueando tudo, exceto a força. E como diz o próprio Kimmer, né, também o que você trouxer com você. Essa frase é uma referência àquele célebre momento de O Império Contra-Ataca em Dagobah, quando Luke Skywalker tá prestes a entrar naquela caverna, né, que é poderosa com o lado sombrio da força. O rapaz pergunta o que tem lá dentro e o Yoda responde apenas o que você levar com você. Já antecipando, né, que o jovem ia ficar cara a cara com seus piores medos e inseguranças. Mas esse conceito da privação sensorial não chega a ser uma grande novidade em Star Wars, uma vez que os Younglings lá, né, as crianças do Templo Jedi usam esses capacetes que tapam a visão e provavelmente também abafam o ruído ao redor para que elas aprendam desde cedo a confiar apenas na força. No primeiro filme de Star Wars, né, Uma Nova Esperança, o Obi-Wan mandou o Luke treinar com aquele capacete de privação sensorial também, então não é um conceito tão revolucionário assim, embora o elmo certamente tenha propriedades que ajudem ali a levar esse foco a um outro nível. Depois disso, quando a Osha finalmente decide colocar o elmo para tentar se conectar com a força, nós vemos o ponto de vista ali do capacete sendo baixado sobre a cabeça dela, né, e a visão de dentro do capacete lembra bastante daquela transição do Anakin para Darth Vader em A Vingança do Sith, né, aquele momento emblemático. Em seguida a gente tem a imagem da Osha usando o elmo e tudo que se ouve é a respiração abafada dela, uma outra referência ao Darth Vader. Bom, em primeiro lugar, esse capacete deve ser extremamente desconfortável, velho, deve ser abafado, deve ser pesado, deve ser horrível apoiar aquela coisa na sua cabeça. Em segundo lugar, a visão que se tem lá de dentro consegue ser pior que a visão de dentro de um elmo de Stormtrooper. A pessoa é obrigada a usar a força por bem ou por mal, cara, se ela quiser conseguir andar em frente sem bater em nada. E por falar em conexão com a força, velho, a conexão do Mestre Sol certamente deve ser uma conexão discada, né, porque absolutamente todo mundo dentro da nave dele percebeu que era a May que tava lá, menos o próprio Mestre. O Basil percebeu e até o Pip, velho, o robozinho da Osha conseguiu perceber, mas o Mestre Jedi super sensitivo foi incapaz de perceber a diferença entre as duas. Sério, velho, ele não percebeu toda a raiva se revirando dentro daquela pessoa, além, é claro, da presença da força totalmente destravada correndo pelo corpo dela. Ao mesmo tempo, o outro mestre usuário da força, né, o Kimmer, lá no meio da volta à Lagoa Azul, conseguiu perceber as emoções conflitantes do coração da Osha. Então não faz sentido, um mestre consegue sentir essas coisas e outro não. E antes que você venha me dizer que o Mestre Sol sabia o tempo todo e tava escondendo o jogo, né, pra ver o que ela queria, não, velho, isso não procede. Quem alertou o mestre sobre a verdadeira identidade da moça que tava ali com ele foi o Basil, que tava logo ali atrás quando ele atordoou a May. E é uma pena, cara, porque parece que os caras que estão escrevendo esses roteiros não fazem a menor ideia de como isso tudo funciona, principalmente quando você lê os livros da fase da Alta República, né, fica impossível imaginar que um mestre Jedi não vai perceber uma troca como essa, né, pra eles isso seria simplesmente gritante, né, como ter um elefante caminhando dentro de uma loja de cristais. De qualquer forma, ao entrar em órbita, o Mestre Sol tenta fazer
contato com os colegas Jedi, mas o sinal está muito ruim. Ele certamente deve usar o mesmo plano de internet que eu, né, cara? Quando a gente mais precisa ali pra subir um vídeo com velocidade, a coisa falha. A internet tá fora do ar. Ele, enfim, consegue fazer o contato com o Templo Jedi em Coruscant, dizendo que é uma emergência código 0. Velho, isso é muito interessante porque esse código é usado no game Empire at War. No jogo, a emergência, código 0, é basicamente um nome pomposo ali pra dizer estamos todos muito lascados, né? É um sinal pra solicitar assistência imediata. Assim, e quando ele descobre que quem tá na nave com ele é a May, ao invés de esperar por ajuda, né? Uma ajuda que demorou exatamente 4 segundos pra chegar, cara, porque eu me dei o trabalho de contar, o mestre resolveu ir embora. Pra onde, cara? Porque, pelo que o Mestre Sol sabe, a Osha ainda tá lá embaixo, em Kofor, em algum lugar, provavelmente à mercê daqueles insetos devoradores de gente. Da mesma forma, a última informação que o Mestre Sol teve do Lorde Sombrio foi que ele tava lá servindo de jantar para aqueles mesmos insetos. Então, como é que ele sabe que o cara sobreviveu e como é que ele sabe que a Osha está agora lá com cabeça de zíper no planeta lá de Lagoa Azul? Quer dizer que agora ele tá conseguindo sentir tudo isso. Em Coruscant, a Mestre Vernestra Raw tá ali lidando com seus próprios problemas, uma vez que alguns senadores estão querendo uma revisão das atribuições dos Jedi no que diz respeito à região de expansão. Isso vale a pena ser um pouco mais desenvolvido, cara. O que acontece é que durante a época da Alta República, a Orla Exterior ainda era considerada uma região de expansão, um território inexplorado, com vários colonos ainda mapeando e se estabelecendo nos mundos daquela região da galáxia. E justamente no final da Era da Alta República, o Senado começou a colocar muito mais pressão para que os Jedi se tornassem mais subservientes, digamos assim, em relação à República. Porque os Jedi e a República não são a mesma coisa, cara. Esses cavaleiros não estão subordinados às ordens dos senadores e nem mesmo do chanceler. A Ordem Jedi opera independentemente da República, até porque ela é muito mais velha do que a República. Caso você não saiba, o próprio símbolo que a República ostenta é um símbolo antigo dos Jedi. Sim, cara, o símbolo da República Galáctica é o antigo selo de 8 raios que remonta ali ao estudo de numerologia dos monges Bendu, no qual o número 9, simbolizado por 8 raios unidos a um círculo, né, significava a presença benevolente da força em uma galáxia unida. Então, tudo isso poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido para nos dar mais contexto sobre a situação política nessa época da galáxia. Enfim, nesse momento, no final da Alta República, os Jedi começam a enfrentar cada vez mais má vontade do Senado Galáctico. E um dos elementos que marcam o final desse período histórico é justamente um maior acúmulo de poder e um maior nível de corrupção do Senado, o que futuramente, né, vai cair como uma luva para os planos do Sith. Então, não foi o Darth Sidious que corrompeu o Senado, ele só se aproveitou da situação. O Padawan da Vernestra conta pra ela sobre o sinal, né, de estamos todos muito lascados do Mestre Sol, e ela ordena uma equipe de busca, e o Padawan, que é um rapaz bastante insolente por sinal, pergunta sobre os enjoos que ela sente ali ao viajar pelo hiperespaço. E isso deve ter soado muito estranho, cara, pra maioria das pessoas que assistem a série, né, porque ter uma mestre Jedi sofrendo de enjoo do hiperespaço parece ser algo que faria mais sentido numa sátira de Star Wars, né? Ficaria muito legal em Star Wars Lego, por exemplo, né, mas não numa história que deveria ser séria. Pois é, o que acontece de verdade é que a Mestre Vernestra Raw é uma personagem bastante importante dos livros e quadrinhos da Alta República. Nessas histórias que se passam na época em que a Vernestra ainda é muito jovem, é explicado que acontecem coisas estranhas quando ela viaja pelo hiperespaço. Às vezes, quando ela tá numa nave que salta para a velocidade da luz, a Vernestra recebe visões através da força. Essas visões fazem com que o corpo dela se desligue e a consciência dela é transportada para outro lugar. Isso é a força mostrando para ela informações ou locais importantes. Então, os roteiristas dessa série deveriam saber que a grande maioria das pessoas que vai assistir The Acolyte não lê as histórias em que isso acontece com a Vernestra, né? Então eles deveriam saber que ia soar estranho dizer que uma mestre Jedi sofre de enjoo do espaço. Aliás, de volta ao planeta lá desconhecido, né? Quando o Kimmer tira a camisa para entrar na Lagoa Azul, a gente percebe que ele tem várias cicatrizes nas costas. Essas marcas certamente não foram feitas por um sabre de luz, embora tenha ficado implícito que foram feitas pelo mestre do vilão. Nesse mesmo episódio, a mestre Vernestra é mostrada usando o seu famoso sabre de luz em forma de chicote, né, que é uma adaptação que ela fez na arma justamente por conta de uma daquelas visões lá da força que a gente citou, né, que ela teve ao viajar pelo hiperespaço. Continuo não entendendo porque os caras não citam isso nesse episódio, mas enfim, fica parecendo que as marcas nas costas do Kimmy foram feitas por um chicote parecido com o da Vernestra. Isso aliado ao fato de que ela insiste em não comunicar os recentes e preocupantes eventos
eventos que estão acontecendo ali pro Conselho Jedi parecem implicar no fato de que ela era a mestre do Kimmer, que deu umas chicotadas ali nele e depois jogou o cara fora, como ele mesmo comentou. Eu realmente não quero acreditar que os caras vão pegar uma das personagens mais importantes da fase da Alta República, que aparece em livros e quadrinhos, que é extremamente querida pelo público que consome esse conteúdo, e vão transformar ela numa Mestre Sith, cara. Vocês não vão fazer isso, né, velho? Ou o Kimmer pode ter sido um padawan da Vern, que acabou se revelando um usuário do lado sombrio, que pode ter levado a uma luta entre os dois, na qual a mestre deixou o rapaz viver, mas mandou ele embora pra sempre, né? Isso parece mais aceitável. De qualquer forma, parece cada vez mais provável que a origem desse Lorde Sombrio não vai ser devidamente explicada, né? Isso provavelmente vai ficar pra nossa imaginação, assim como a luta entre ele e o mestre Keonaka também ficou pra nossa imaginação. O grande lance com todos esses personagens na série, e principalmente com a Osha, é o fato de que eles não são bem desenvolvidos, cara. Eles não têm profundidade, quer dizer, a gente nunca sente na Osha esse sentimento de incompletude, de vazio, de desespero que poderia levar a moça a se inclinar pro lado sombrio. Ela tava de boas na nave lá da Federação de Comércio, velho, consertando as coisas por lá, cuidando da vida dela. Era uma vida tranquila até toda essa confusão começar. Então, quando o Kimmer tenta manipular o medo e o ódio dentro dela pra começar o lento trabalho de trazer essa pessoa pro lado sombrio, ele não tem muito com o que trabalhar, cara, porque a Osha parece muito mais curiosa com esses poderes do que desesperada por eles, ou por liberdade, ou por poder. Você entende o que eu tô querendo dizer, cara? Não existe nenhuma tensão nessa cena, porque a gente sabe que a Osha não tem esses sentimentos todos guardados dentro dela, ela não tem nenhuma batalha interna sendo travada. Sim, ela teve aquele trauma no passado, mas aparentemente soube lidar com isso de uma forma bastante saudável, né, pra viver numa boa, trabalhando como qualquer pessoa adulta na galáxia. Então, se é pra criar um momento de ruptura, os roteiristas poderiam fazer a Osha ficar lutando desesperadamente pra tentar matar o Kimmer de todas as formas possíveis, né? Afinal de contas, pô, o cara matou todo mundo que ela considerava amigo dela e ainda corrompeu a irmã da Osha pra fazer a menina se tornar uma assassina. Então, que essa raiva fosse usada por ela pra tentar matar o Kimmer das formas mais selvagens, né? Atacando sem parar numa explosão de ódio por tudo que ele fez. Assim, ele poderia trabalhar esse sentimento lentamente, trazendo a Osha mais pra dentro do lado sombrio à medida que ela vai ficando exausta e frustrada. Mas não, né? Toda essa relação entre os dois é tratada como se fosse uma história de comédia romântica, né? Eles presos numa ilha, não se suportando no início e aos poucos se abrindo pro amor verdadeiro. O episódio termina com a May presa e o Mestre Sol finalmente dizendo que vai revelar o que aconteceu tanto tempo atrás no planeta natal dela, naquela ocasião fatídica. Mas isso vai ser só no próximo episódio, cara. O penúltimo episódio da série, né? Está pra ser revelado desde o primeiro episódio de The Acolyte, com o Sol claramente tendo ali que engolir em seco toda vez que ele lembra desses eventos, mas acho que ele só vai desabafar na última sequência do último episódio, talvez, cara. Ou nem isso, né? Nós temos pela frente apenas mais 2 episódios de meia hora pra nos mostrar de forma convincente a Osha sendo seduzida pelo lado sombrio da força, e também a série vai precisar nos explicar muito bem como os Jedi foram responsáveis por exterminar um coven inteiro de mulheres inocentes que estavam apenas tentando levar a vida tranquilamente num planeta distante, cara. Não sei se eles vão conseguir, mas de qualquer forma eu estarei aqui pra trazer pra você todos os desdobramentos e as referências ao universo de Star Wars dessa que prometia ser uma das melhores produções do ano, mas que está se revelando mais uma grande oportunidade perdida. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo para encher o coração no tata de alegria e contentamento. Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.